Então, nem sempre eu consigo esquecer de tudo. Então, aqui, hoje eu queria falar para vocês sobre esse livrinho aqui, que eu comentei sobre ele numa das aulas. Esse livrinho chama-se A Imaginação Educada, de Northrop Frye. Comentei sobre esse livro na semana passada. Eu acho que foi na semana passada, quando eu precisei falar, não foi semana passada, assim, quando eu precisei falar daqueles tipos de discurso, e aí a gente viu que para a filosofia existem necessariamente 4 tipos de discursos, que são o discurso poético. O discurso poético é aquele que parte do que é meramente possível. Não precisa necessariamente ter um vínculo com a realidade. Então, aí comentava naquela aula, na aula da semana passada, que a gente tinha essa suspensão da descrença, que é um artifício que a gente faz quando está lendo obras de literatura, especialmente obras de ficção ou obras em que os protagonistas não sejam humanos. E aí a gente tem, dentro desse bolo, as fábulas, por exemplo, e as obras infantis, e não necessariamente infantis, em que você vai ter objetos inanimados que falam. Eu não comentei naquela aula, mas existem algumas coisas, uma diferença entre fábula, a gente convenciona chamar de fábula o quê? Aquilo que é em que os animais assumem características humanas. Existe um outro tipo de fábula em que não são animais, são objetos inanimados que tomam características humanas. Essa fábula em que os protagonistas, os seres que são animados naquele evento, não é chamado de fábula, mas de apólogo. Então, a fábula é aquela em que os protagonistas são animais e que têm características humanas, e no apólogo, as personagens são seres inanimados e que são caracterizados e que passam a ser animados e com características humanas. Machado de Assis escreve um apólogo fabuloso, e, inclusive, ele dá o título do apólogo de apólogo. Chama-se Um Apólogo. Essa narração em que as protagonistas são seres inanimados. O apólogo é a discussão entre, esse de Machado de Assis, é a discussão entre duas coisas, a linha e a agulha, discutindo qual das duas era mais importante. Na confecção, elas estavam discutindo para saber qual das duas era mais importante na confecção do vestido, se era a linha ou se a agulha. É um texto curtíssimo, são 2 páginas só. Aconselho vocês a procurarem na internet e leiam. Tem uma moral fabulosa no fim. Eu não vou dizer aqui, vou deixar em suspenso para que vocês tenham o interesse de ler. É curtinho, como eu disse, são 2 páginas só. E ensina-nos muita coisa. Eu acho que vocês devem ter percebido já, dessas 4 aulas precedentes, que eu estou partindo do pressuposto, obviamente isso não é uma tese minha, isso não é uma coisa que eu inventei ou que eu descobri, eu já aprendi isso. Eu estou partindo do pressuposto de que a literatura nos ensina sobre tudo. Sobre a vida em sociedade, sobre como a gente pode entender o ser humano, sobre como a gente alimenta a nossa imaginação para que os outros não nos enganem. Inclusive, hoje, eu disse para vocês que eu viajo, ou que quando eu estou no carro eu costumo ouvir aulas. Hoje eu estava ouvindo uma aula sobre funções da linguagem. E eu não me lembro agora o nome do autor do livro que foi citado na aula, mas nessa aula falava que a linguagem tem 3 funções. Essas 3 funções batem com aquelas 3 funções que a gente viu lá na nossa primeira aula. Então, como o autor, obviamente, ele chama com outro nome,
essas três funções, mas são exatamente aquelas três. A primeira função ele chamava de função exclamativa, que é aquela função em que você exprime seus sentimentos. Você está, por exemplo, martelando alguma coisa e taca uma martelada no dedo, você, na melhor das hipóteses, vai gritar ai. Obviamente, pode haver outros tantos gritos aí, palavras pesadas que não podem ser ditas aqui. Mas são expressões de um sentimento. Expressões de um sentimento. Quando a gente está alegre, quando a gente está triste, a gente tem expressões. Essas expressões podem ou não vir acompanhadas daquilo que a gente chama, eu devo ter tratado disso na primeira ou na segunda aula, sobre as expressões. Então, a gente tem a linguagem que é chamada de verbal, que a gente expressa através de palavras, e a gente tem a linguagem que é chamada de não verbal, em que a gente expressa alguma coisa, e devemos ter falado um pouco sobre isso, porque eu lembro que a gente falou aqui sobre a dança das abelhas, né, a comunicação que as abelhas fazem através de uma dancinha. Então, eu não me lembro agora, mas deve ter sido ou a primeira ou a segunda aula. Mais provavelmente a primeira. Bom, e aí, a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Claro que quando a gente está pensando em linguagem verbal, a gente está pensando em toda linguagem. Obrigado, Priscila. Priscila reviu todas as aulas, ou então prestou atenção em todas, menos na segunda, né? Na segunda aula. Naquele pedacinho ali. Obrigado, Priscila. Foi na primeira aula, segundo Priscila está advertindo. Bem, a gente tem a linguagem verbal em diversas coisas. Eu posso aqui compartilhar a tela com vocês, mas não seria uma coisa extremamente necessária para a gente fazer isso aqui. Vejam, se você pega um frasco de vidro numa prateleira, nele tem um rótulo, vamos imaginar que esteja escrito numa língua que a gente não entende, em chinês. Está escrito lá em chinês. Vou tomar por suposto que nenhum de nós aqui sabe falar chinês. Mas nele tem uma figura. Não sei se vocês vão conseguir ver essa figurinha que tem aqui nesse anel. Uma caveira. Ver, né? Uma caveira com duas tíbias cruzadas. Aí, vejam, se você encontra um remédio, um frasco, numa prateleira, e nele tem uma caveirinha desenhada, o que é que essa mensagem, que tipo de mensagem está passando para vocês aquilo? Repete, por favor. Se você vê um frasco numa prateleira, escrito numa língua que você não conhece, em chinês, por exemplo, ou polonês, mas você vê desenhado uma caveira nele. Como a gente pode interpretar sobre o conteúdo que tem ali dentro? Venenoso. O que tem ali dentro é perigoso. O que tem dentro é perigoso, é veneno. Então, vejam, você não precisou entender as palavras que estavam escritas ali em chinês para você saber que aquele conteúdo ali era perigoso por causa de uma imagem, portanto, por causa de uma linguagem não verbal. Você vai passando, tem um alambrado. Alambrados são aquelas cercas, tipo aquelas cercas que tem em estádio de futebol, que formam os quadradinhos. E tem desenhado dentro de um círculo amarelo, com linhas pretas, um triângulo, e dentro desse triângulo um raio. Um relâmpago. O que é que significa isso? Que aquilo é perigoso porque é elétrico. O amarelo com o preto já é uma linguagem não verbal, mas isso foi tomado da natureza. Se vocês prestarem atenção, há dois tipos de cores que combinadas na natureza denotam sempre perigo. Amarelo e preto e vermelho. São duas combinações de cores que, na natureza, os animais que possuem esses tipos de coisa estão informando para aqueles outros animais, ou para outros animais, que eles são perigosos e que, portanto, não cheguem perto. Um exemplo disso, a coral. A cobra coral, refiro-me à coral verdadeira. A gente não precisaria, em tese, nem dizer que ela fosse a verdadeira, né? A cobra coral é feita de listas vermelhas e pretas.
Aí tem um outro grupo de animais, que são chamados animais miméticos, vocês depois verão isso lá em biologia, aos animais miméticos, mimesis, que é um termo tirado do grego, mimesis significa imitação. Os animais miméticos, aqueles que imitam outros seres, apesar de a coral falsa não ser venenosa, mas ela imita a coral verdadeira para que os outros animais, percebendo o sistema de cores que há nela, não se aproximem, porque a informação do vermelho e do preto é de que aquilo é perigoso. Uma abelha, você vê uma abelha que é perigosa, sei lá, a africanizada, você vai ver um padrão de cores amarelo e preto, mas você não vai encontrar isso, por exemplo, na abelha jataí, que é uma abelha brasileira, inclusive nem Ferrão tem. Toda abelha é perigosa, não? Não, a abelha jataí não é. Uma série de abelhas brasileiras não são perigosas. Mas essas abelhas que foram introduzidas, porque elas produzem mais... Bom, minha gente, vamos lá para a gente não sair muito do nosso tema. Então, estava falando da linguagem não verbal, e aí falei que as abelhas, essas africanizadas, que são essas abelhas realmente violentas que a gente tem, foram introduzidas aqui no Brasil 2 tipos de abelhas, só um pequeno histórico, que era a europeia e a africana. Ambas boas produtoras de mel, mas bem violentas, e aí juntaram-se essas duas e formaram um novo tipo de abelha, uma nova genética de abelha, que é essa que é chamada de africanizada, que é extremamente violenta e que destrói as outras. Inclusive, e principalmente essas abelhinhas nossas, que são abelhas pacíficas, sem ferrão, que não fazem mal a ninguém, produzem muito pouco mel, mas deliciosamente gostoso. Eu não gosto de mel, mas gosto de mel de jataí, que é um mel bem gostosinho. Mas essa africanizada, tanto a europeia quanto a africana e essa africanizada, elas têm anéis amarelos e pretos lá na cauda delas. Isso é uma informação para os agressores, ou para qualquer tipo de animal, de que elas são perigosas. Então, por isso, a gente, o ser humano, vendo esse tipo de informação, essa linguagem não verbal, natural, que já está aí, espalhada na natureza, perdoe-me a redundância, natural, que está espalhada na natureza, mas é porque eu preciso de que essa redundância exista. Essa linguagem natural e que expressa uma noção de perigo e, portanto, a gente usa esse tipo de informação. Você veja a placa de trânsito. Normalmente, placa de atenção é preto com amarelo. Não é por outra coisa, é porque você tem uma lombada. Se você não souber que tem uma lombada ali, um quebra-mola, e você passar com seu carro, ou com sua bicicleta, ou com sua moto, isso pode causar um acidente. Então, normalmente, essas informações vêm passadas nessas cores que denotam perigo. Isso é linguagem não verbal. Então, eu disse que esse autor, cujo nome eu não me lembro, estava tratando desses 3 tipos de linguagem. Então, a primeira era essa, como foi o nome que eu chamei? Exclamativa. O segundo tipo de linguagem dele, e esse, reparem, se vocês pensarem naquela primeira aula, em que a gente dividiu a linguagem em 3 tipos, basicamente esses 3 tipos de linguagem vão se encaixar com aquilo que está dito lá. Porque aquelas informações que a gente teve lá na primeira aula, eu colhi muito daquilo do que é chamado gramática filosófica da língua. Porque não é a gramática do português ou a gramática do inglês. A gramática filosófica, ou a gramática geral, como é chamada também, e talvez seja um nome melhor, a gramática geral é a gramática da linguagem humana. Não a gramática do português, do inglês, do francês, do chinês, do javanês. Não. É a gramática de como a gente pensa e de como a gente se comunica. Então, o segundo tipo de linguagem é essa linguagem chamada de apelativa. A linguagem apelativa. É aquela linguagem que a gente usa sempre que a gente vai... Vamos pensar que são níveis de linguagem. A primeira apelativa é o primeiro nível, o básico, que até uma criancinha já utiliza, os animais também utilizam. Depois você vem a linguagem apelativa, que é aquela que você tenta convencer as outras pessoas do seu ponto de vista.
Não, aqui não está preocupado com a realidade, mas somente com a expressão do seu mundo interior. Não aquele mundo interior, aquilo que a gente vinha vendo nas duas últimas aulas, né? Na aula 3 e na aula 4. Professor, Mas a expressão, por exemplo, só um instante, viu, Gislane? Imagine que você trabalha numa loja vendendo alguma coisa. E você ganha comissão pelas vendas que você faz. O que vai acontecer é que você vai tentar passar adiante aquilo que você representa, o produto que você representa, mesmo que você não acredite nele, e mesmo que você nem use aquele produto. Porque você está preocupada com outras coisas. Não com se o produto é bom ou ruim, mas com a comissão que você vai ter depois. Com o seu ganha-pão. Vamos dizer que você represente um produto de beleza da marca Y, mas você usa o da marca X. E nessa função, chamada apelativa, você não vai dizer que o produto Y não presta. Tá certo, Gislane, obrigado. Que o produto Y não presta e que o produto X é melhor. Não, você quer simplesmente vender. Esse é o segundo nível, a função apelativa. A função nominativa, segundo esse autor, né, são esses três níveis, é a função, como o próprio nome já está dizendo, nominativa é dar nomes, é dizer a realidade. Então, imagine você na mesma situação, vendendo os produtos Y, mas que você sabe, por experiência, que o produto X é melhor. E aí a pessoa chega lá na loja, estão todos os produtos Y, e a pessoa chega e diz, qual desses produtos aqui você me recomenda? Aí você olha para a pessoa, se a função nominativa predominar, porque assim, para uma predominar, você tem que desligar as outras. As três não funcionam ao mesmo tempo. Se você liga a função nominativa, você desliga a apelativa. E se você liga a apelativa, porque são 3 níveis superiores. Então, se você está no nível apelativa, você desligou a exclamativa. Se você está no nível nominativo, você desligou a apelativa e, consequentemente, a outra. Então, imagine que você está no nível nominativa ligada. Aí a pessoa diz, qual desses produtos aqui você recomenda? Aí você chega e diz, nenhum. Porque nenhum deles presta. Eu estou aqui porque eu trabalho aqui, mas eu mesmo não uso esses produtos, não. Eu uso da marca X. E isso tem a ver com aquilo que a gente viu lá na primeira e na segunda aula, sobre dar nome às coisas, dizer as coisas, chamar as coisas pelos nomes que elas têm. Não fazer arrudeios, não dizer palavras doces para amenizar uma coisa que é efetivamente ruim ou efetivamente má. É chamar as coisas pelos nomes que efetivamente elas têm. Isso é a função nominativa. E o pior, o que acontece, ou o que parece que está acontecendo, é que se está perdendo essa capacidade de chamar as coisas pelos nomes que efetivamente elas têm. O que parece é que as pessoas estão falando mais das percepções, e aí a gente está na função apelativa, a gente está mais nas percepções das coisas do que naquilo que as coisas são de fato. E isso se estende por todos os lados. Por isso, e aí eu retomo aquilo de que eu venho tratando nessas aulas todas, de que a literatura é extremamente importante para a gente perceber essas coisas do mundo. Especialmente para a gente ter o domínio dessa função nominativa da linguagem, dessa função de dizer o nome correto de cada coisa, para que a gente não fique maquiando com a intenção de enganar as coisas para que elas pareçam boas, quando, na verdade, de boas, elas não têm nada. E aí entra aquilo da aula 2, em que a gente tratou especificamente sobre... Especificamente não, houve tantas coisas ali, mas lá pelo final da aula a gente falou da questão do 1984,
1984, em que o Easton, que é o protagonista da história, conversando com alguém que eu não me lembro. Só um parêntese, peraí. Agora tomei vergonha na cara. E comprei o livro. Vou relê-lo. Porque a primeira vez que eu li isso foi da biblioteca do IFAL. Agora eu vou ler o meu mesmo. Bom, e aí a gente viu que a função da nova língua, ou novilíngua, ou linguagem nova, era fazer com que as pessoas fazer com que as pessoas parassem de perceber ou perdessem a capacidade de perceber as distinções, as nuances, as gradações que existem nas coisas. E aí você ia ter aquela loucura do bom e do desbom. E criação de novas palavras como o tal do despiora, né? Porque você tem uma visão por detrás, uma lente através do qual você filtra tudo, que não está interessado na verdade, porque a função nominativa, como ela quer dar o nome correto das coisas, obviamente ela quer se vincular à verdade. A verdade, segundo a definição filosófica, uma das definições filosóficas, que é especificamente aquela que eu sigo, a verdade, o que é a verdade? A verdade é a adequação da mente à coisa. Então, você tem aqui uma caneta. E essa caneta, ela existe aqui no mundo, e é essa caneta quem vai causar na minha cabeça aquela coisa de que a gente falou na aula, acho que na aula passada, sobre o signo linguístico. Você tem a imagem acústica, né? O significante, o som, caneta. Você tem o significado, que são todos os conceitos que a gente tem sobre caneta guardados na nossa cabeça, ou se a gente não tenha, a gente recorre a um dicionário para isso. E, além disso, você tem o significado, o som, e você tem o significante, o som, e o significado, o conceito da coisa, você tem o referente, a coisa que existe efetivamente na realidade. Que isso aqui seja uma caneta, e que nenhuma outra coisa possa ser caneta. Eu pego esse daqui, deixa eu ver. Poxa, o fundo não é branco, cadê? Eu quero um com fundo branco. Bom, não tem aqui, tem. E isso daqui, eu não posso dizer que isso aqui seja uma caneta. Porque a realidade, o referente, não bate com o som, com a palavra que eu quis designá-lo, entendeu? E aí, quando acontece esse tipo de coisa, que é uma deturpação, que a filosofia chama de paralaxe cognitiva, que é quando você diz que chama uma coisa de uma coisa que efetivamente ela não é, você dá um outro nome. E aí você cria uma linguagem que é sua. Aí você diz, como é que você não entende? Isso, para mim, é uma caneta. Para você, mas não para o resto do mundo, porque para o resto do mundo isso aqui é um lápis. Não interessa o que eu pessoalmente ache que a coisa seja. Interessa o nome que a gente já convencionou para ela e que a gente tem que respeitar. Bom, aí essa linguagem, vamos dizer, nominativa, nos deve preservar dessas imposturas, dessas falsidades que a linguagem apelativa vai nos querer impor, que é o que efetivamente a gente encontra, especialmente na mídia, nas televisões, nos jornais, ou, o que é pior, a gente encontra isso também no mundo acadêmico. As pessoas dizendo que as coisas, que coisas ruins são boas e que coisas boas são más. Que aí já não é nem mais uma paralaxe cognitiva, isso já é uma doença mental.
Deixa eu dar aqui um exemplo simples, viu? Coca-Cola. Não, mas aí, porque isso aí é questão de gosto. Poxa. A questão de gosto é assim, Ah, tá. eu não gosto de genipapo. Só que eu não posso dizer que ele seja realmente ruim. É o meu gosto. Haverá alguém que gosta daquilo. Mas vamos pensar aqui. Cadê a pessoa? Pronto, vamos a gente, já que eu falei do 1984, vamos pensar aqui. Uma sociedade, como a que está descrita nesse livro, que é uma sociedade totalitária e fiscalizadora, em todos os cantos existe uma câmera. De fato, o nome, deixa eu ver nessa tradução aqui, como foi que ele chamou o Grande Irmão. O Grande Irmão. Não sei porque eles traduzem sempre assim, que em inglês isso aqui chama-se Big Brother. Só que Big Brother não é o Grande Irmão, é o irmão mais velho. É o irmão mais velho. Então, costumam sempre conservar essa tradução. Em todas as traduções, eu acho que existem umas 4 desse livro em português, em todas elas está sempre Big Brother, foi já desde a primeira, e parece que todo mundo quis continuar com ela, que é o Grande Irmão. O que é o Grande Irmão? O Grande Irmão, na ideia que é o que dá origem a esse programa de televisão, repare, o que é que acontece ali? Todo mundo está sendo fiscalizado, porque há câmeras de diversos ângulos, em diversos lugares, para punir ou premiar as pessoas segundo os critérios internos lá do jogo. Só que imagine aquela situação, aquele mundinho colocado, aquele mundo numa casa, colocado num país inteiro. Você tem uma câmera dentro de sua casa, a sua televisão só pega um canal, e esse canal, único canal, é a cara do Grande Irmão, o dia inteiro passando mensagens do pensamento. É uma dominação. Você não tem liberdade de escolher o que você vai comer ou vestir, porque isso já está definido. Você não tem liberdade com o que você vai trabalhar, porque o Grande Irmão já escolheu em que você vai trabalhar e, consequentemente, quanto você vai receber. Então, uma sociedade como essa, esse tipo de sociedade extremamente planificada, em que a sua liberdade desaparece completamente, as suas vontades, os seus desejos, isso não interessa. O que interessa é quem está em cima definindo todas as coisas para quem esteja embaixo. Aí a pessoa olha para isso e diz, isso é bom, isso deveria ser assim porque não haveria crimes, porque não haveria isso, porque não haveria aquilo. Mas é uma pergunta extremamente subjetiva no fim da história. Mas as pessoas seriam felizes? Porque achar que ser feliz é você não passar fome, é achar que você não vai ter um crime, que é só isso, é muito fácil. Então, é um conceito de felicidade extremamente material. Só que a felicidade é alguma coisa muito subjetiva. Você pode ficar feliz com uma bobagem. Você pode ficar feliz porque você ganhou uma flor. E uma flor, daqui a 2 dias, está murcha, feia e fedendo. E, no entanto, a pessoa fica extremamente feliz quando recebe aquilo. Mas, você ser privado de escolher. E quando eu falo de escolher, é escolher mesmo. Não é você dizer, olha, você tem isso ou aquilo. O que é que você quer? Mas qual é a escolha que você fez? Você tem a frigideira ou o fogo. Você quer qual dos dois? Em qualquer dos dois você vai se dar mal. Aí a pessoa olha e diz, não, isso é extremamente bom, porque você tem que ver com os olhos de... Mas com os olhos de quê? Com os olhos de um cego, né? E aí eu disse para vocês que hoje a gente ia fazer alguns comentários sobre esse livro aqui. Eu tenho o costume, de todos os livros que eu leio, esse daqui até que não está muito rabiscado, mas todos os livros que eu leio, eu costumo
sublinhar, fazer anotações. Esse aqui tem algumas sublinhas. É porque de fato, eu não sublinho muito. Eu marco mais coisas na lateral do livro do que mesmo sublinhar. Para sublinhar alguma coisa, como essa daqui, é porque ela deve ser extremamente importante para eu fazer esse tipo de coisa. Só que eu costumo, quando eu termino de ler um livro, eu costumo fazer um resumo dele. Então, todos os livros que eu leio, esse aqui eu imprimi só por causa da aula, mas eu deixo todos salvo no Google Drive. Eu tenho Google Docs. Eu escrevo no Google Docs e fica salvo no Google Drive, porque eu uso, como eu disse, eu uso o celular para todas essas coisas. E aí, obviamente, eu não vou ler isso aqui para vocês, eu só peguei isso porque eu vou tirar algumas ideias daqui. O livro está dividido em 6 capítulos. Cada capítulo foi uma conferência que Northrop Frye deu na década de 50, se não me engano, deixe-me só confirmar aqui, não, 60, foi em 1962. Deixe-me só ler aqui um prefácio que ele mesmo escreveu em 1965, para a primeira edição. Ele diz: o texto que se segue é a transcrição de uma série de 6 palestras de meia hora encomendada pela Canadian Broadcasting Corporation. A isso se deve o tom deliberadamente coloquial do estilo, perceptível já na página de abertura, bem como as referências que subentendem um público canadense, porque ele era do Canadá, isso aqui era veiculado pela rádio. A série foi a edição de 1962 das palestras Massey, promovidas anualmente por essa Canadian Broadcasting Corporation, e assim chamadas em honra do muito honorável Vincent Massey, ex-governador-geral do Canadá. Foi retransmitida amplamente nos Estados Unidos e na comunidade britânica, até a presente data não estava disponível em publicação impressa fora do Canadá. E aí o Frye resolveu compor o livrinho. Obviamente ele tinha escrito todo o texto, todo o texto que ele lia, porque ele tinha 30 minutos no rádio para fazer essas palestras. E aí eu quero falar para vocês de alguns dos capítulos. O primeiro deles é o chamado O Motivo da Metáfora. O motivo da metáfora. Aí vocês vão entender já alguns aí interessantes. A primeira coisa, a pergunta que ele coloca nesse capítulo é: por que estudar literatura? Qual é o objetivo? Aí ele propõe algumas respostas que não são respostas efetivamente. Então, por que ler literatura? Para pensar melhor? Para viver melhor? Que diferença faz o estudo da literatura em nosso comportamento social, político ou religioso? O autor achava que essas questões eram extremamente infantis, mas as perguntas, muitas vezes as perguntas mais simples, são não apenas as mais difíceis de responder, como ele diz na página 11, mas as mais importantes que devem ser feitas. As perguntas mais simples. Veja, uma pergunta boba, né? Para que serve estudar literatura? A disciplina de língua materna é a mais prática de todas as disciplinas. Não se pode entender nada, nem tomar parte em nada sem ela. Se você não estudar a sua língua, se você não souber a sua língua, você não participa de absolutamente nada. E quando eu estou falando de saber a sua língua, entendam todo esse percurso que a gente fez até aqui, de dar nomes reais às coisas, de não escamotear os sentidos, de não maquiar os sentidos, de dizer que o preto é preto e de que o vermelho é vermelho. E não querer dizer que uma coisa é outra coisa, ou que uma coisa é quase uma coisa, para dar um sentido novo ou amenizar um sentido duro das coisas. Então, sem ela, sem conhecimento da sua língua, sem a interiorização dessa língua, sem apossar-se da sua própria língua, você não pode participar de absolutamente nada. O analfabetismo é um problema tão grave
quanto a falta de comida ou a falta de moradia. Porque, através da linguagem, é que você participa da linguagem, do conhecimento da linguagem, é que você efetivamente participa do mundo. E sem isso, sendo analfabeto, você é igual a uma pessoa que não tem direito à alimentação ou uma pessoa que não tem moradia. A língua nativa deve ter preferência sobre quaisquer outros objetos de estudo. Ela deve ser mais importante. Obviamente, o nosso contato é tão pouco que, obviamente, vocês não vão saber disso. Eu vou dizer para vocês e vocês vão acreditar nisso ou não. Eu sou apaixonado por matemática. Eu acho a matemática a ciência mais perfeita, a rainha de todas as matérias. Para mim, não existe uma matéria tão perfeita quanto a matemática. Mas, caríssimos, se eu não souber a língua portuguesa, ou a língua materna, a língua inglesa, ou o que seja, eu não vou ter acesso à matemática. Porque a matemática é uma linguagem simbólica que, para você entendê-la, você tem que entender a sua própria língua. Você só tem acesso à matemática se você souber nomear as coisas. Vamos imaginar, é uma coisa de matemática, de geometria, mas se você olha um triângulo retângulo, como é que você vai definir o que é um triângulo retângulo? Um triângulo qualquer. Vamos pensar num triângulo qualquer. Como é que você vai definir um triângulo se você não usar da linguagem para transformar aquela ideia de triângulo em alguma coisa que as pessoas possam compreender? Por exemplo, como é que normalmente um triângulo é definido geometricamente? É uma figura geométrica de 3 lados, cuja soma dos ângulos internos dá 180 graus. Qualquer triângulo vai ter que se submeter a isso. Não existe nenhuma possibilidade de um triângulo cuja soma dos ângulos internos, dos ângulos que estão dentro, não dê 180 graus. E isso em quaisquer dos mundos possíveis. Se existir 200 universos paralelos a esse nosso, se não seja um universo, seja um multiverso, em quaisquer dos mundos possíveis, em quaisquer dos universos possíveis, a definição de triângulo vai ser a mesma. Mas se você imaginar que você sai daqui da Terra para a Lua, embora eu tenha dito de semana passada que não acredito absolutamente que o ser humano tenha jamais chegado à Lua, mas se você conseguir chegar à Lua, as condições gravitacionais lá são diferentes das nossas. Então, a mesma coisa, vamos dizer, de física. O que é a física? A física é uma linguagem matemática. Você tem a matemática, que é uma linguagem abstrata, e você tem a física, que é uma linguagem matemática concretizada. A física é a linguagem da matemática que se aplica a diversas coisas aqui no nosso mundo, na Terra. Mas se você for para a Lua, você vai ter que descobrir as regras ou as leis físicas que estão ali. Se você for para Vênus, se você for para Marte, para Saturno, para onde quer que seja, você vai ter que descobrir as leis físicas que se aplicam ali. Mas, no substrato, na base de tudo isso, estará a matemática, porque ela é universal, ela é abstrata, ela não depende de lugar nenhum. Você tem a linguagem matemática que está no substrato de tudo isso. E eu falei dessas coisas desse universo, mas vamos imaginar que existam muitos universos, né, que sejam um multiverso. A linguagem matemática vai ser a mesma em todos eles. Um triângulo só será um triângulo em quaisquer dos universos possíveis, se ele tiver a soma interna dos seus ângulos igual a 180 graus. Aí vejam, isso tudo eu estou falando que sem a língua materna a gente nem isso conseguiria compreender. Nada pode ser comparado a dominar a sua língua. Comparando em utilidade. Nada é mais útil para você do que saber a sua própria língua. No entanto, a literatura conduz
numa direção um pouquinho diferente daquilo que é útil imediatamente. Porque a nossa língua materna, ela é útil imediatamente. Você precisa comprar 1 quilo de arroz, você vai ali na bodega e você pede 1 quilo de arroz. Você quer comer um sanduíche, você vai ali na lanchonete e pede o seu sanduíche. Imediatamente, para as coisas corriqueiras, você está ali. Só que a literatura vai para muito mais longe do que simplesmente isso que é corriqueiro, isso que é imediato, isso que é das nossas necessidades básicas. Então, o autor propõe uma pergunta. Qual é o papel, na página 13, ele faz isso. Qual é o papel da imaginação com que se ocupa a literatura no processo de aprendizagem? Aí veio uma coisa extremamente importante. Qual é o papel da imaginação? A imaginação, e eu venho falando disso, né, no decorrer dessas aulas, o objeto de estudo, de trabalho da literatura é a linguagem e mais a imaginação. Qual é, então, o papel da literatura no processo de aprendizagem? A imaginação, e aí eu vou citar o autor, página 18, ele diz o seguinte, sobre a imaginação, que ela é o poder de construir modelos possíveis da experiência humana. Então, quando a gente, nas 2 aulas anteriores, a 3 e a 4, quando a gente estava vendo lá o mundo de Vidas Secas, o mundo de Fabiano, o mundo de Sinhá Vitória, o mundo do menino mais velho, o mundo do menino mais novo, eu não tratei ali na aula do mundo de baleia, do papagaio, mas aí se vocês tiveram a curiosidade de pegar o livro, Vidas Secas, para dar uma olhada, vocês vão reparar que são experiências humanas. E que o que é que a literatura faz pela gente? Faz com que você seja capaz de viver alguma coisa sem efetivamente você ter que viver aquilo. Estranho isso? Doideira? Vamos imaginar. Vou pegar uma obra contemporânea. Você tem ali A Culpa é das Estrelas. É um livro extremamente interessante. Apesar de ser um livro moderno, eu disse que normalmente eu não leio livro com mais de 100 anos, mas aquele dali foi, quando eu trabalhava em Penedo, um aluno, uma aluna, disse, professor, você já leu esse? Eu disse, não. Tome, leia e me dê uma opinião sobre ele. Ela já tinha efetivamente lido, né? O livro me emprestou. Eu li um livro bom de ler, fininho, você lê, sei lá, em 2 horas dá para ler aquele livro. O livro me pareceu extremamente interessante porque ele tratava disso, de comportamentos humanos, de caracteres humanos, de experiências humanas. Você não precisa, por exemplo, dentro do contexto daquele A Culpa é das Estrelas, ter um câncer. Um câncer pesado como aquele que tinha os 2 protagonistas, para você imaginar, colocar-se na pele deles, e imaginar o que sente uma pessoa para quem todos os dias pode ser o último dia. A literatura faz com que você seja capaz de vivenciar uma coisa que, Deus nos livre, é extremamente ruim ou extremamente boa. Você pode se colocar, e aí, saindo um pouquinho de A Culpa é das Estrelas e entrando naquilo que a gente tratou nas 2 aulas anteriores, né, a 3 e a 4, você pode entrar na pele de uma pessoa sem educação nenhuma, que com uma linguagem extremamente limitada para dizer qualquer coisa que estava ao redor dele, e você começar a sentir como você seria incapaz de fazer qualquer coisa, mesmo por você mesmo. Então, essa é a grande coisa da literatura. Então, ainda, Northrop Frye, né, diz que a imaginação é o poder de construir modelos possíveis da experiência humana. No mundo da imaginação, vale tudo o que seja imaginável. É por isso que Aristóteles, quando no livro chamado Poética, que ele vai tratar de literatura, é por isso que Aristóteles, na Poética, diz que e quando a gente estava falando daqueles 4 tipos de linguagem para a filosofia, a linguagem poética é a linguagem do possível. Tudo aquilo que é possível, tudo aquilo que é imaginável, não aquilo que existe na realidade. Então, você pode falar de uma boneca de pano, Emília, que fala, ou de um boneco de madeira, Pinóquio,
que vai virar gente. Você tem a suspensão da descrença, né? Que faz a gente aceitar aquilo como sendo uma verdade. Então, no mundo da imaginação, vale tudo aquilo que seja imaginável, mas nada acontece de verdade. Se acontecesse, sairia do mundo da imaginação para entrar no mundo da ação. O autor, Northrop Frye, distingue 3 tipos de mente e 3 tipos de linguagem. E aí a gente vai entrar naquelas mesmas da aula 1 e nas mesmas tipos de linguagem com que eu comecei a aula de hoje. Porém, com uma pequena diferença, porque Northrop Frye vai colocar a linguagem literária em jogo, que ela não está em nenhuma das outras apresentações que eu fiz sobre a linguagem. Como existem 3 tipos de mente, haverá 3 tipos de linguagem, uma para cada tipo de mente. Por exemplo, no nível da consciência, existe a linguagem corriqueira. A linguagem com que, como eu disse, você vai a uma bodega comprar 1 quilo de arroz, com que você compra um sanduíche ali na lanchonete. No nível da participação social, existe a linguagem profissional ou tecnológica. Por exemplo, vocês estão em eletrônica, se eu não me engano é eletrônica, né, o curso de vocês. Vocês vão aprender uma série de nomenclaturas técnicas que vocês não vão poder mais chamar determinados componentes eletrônicos com o nome de aquele bichinho, aquele negocinho, não. Você vai ter que especificar um diodo, um transistor, um resistor, o que seja. Então, você vai aprender uma linguagem técnica. Mas não é somente isso. Você vai ter que aprender a linguagem. Eu acho que lá na primeira ou na segunda aula eu falei que não trabalho com certo e errado, mas eu trabalho com a linguagem que é mais adequada a uma situação do que outra. Então, você vai ter que saber qual é a linguagem adequada. E aí, eu acho que eu coloquei um exemplo, que foi o exemplo de que se você vai apresentar um projeto na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, você vai ter que fazer isso com a linguagem mais adequada possível. Essa é a linguagem do segundo nível. Dessa segunda mente, que é a mente da participação social. Você saber, na situação em que você está, que tipo de linguagem você vai empregar. Uma linguagem mais formal, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais corriqueira, uma linguagem mais técnica. Se você participa do mundo político, você vai ter que usar uma determinada linguagem específica do mundo da política. Se você é médico, você vai utilizar uma linguagem, um jargão, a gíria mais típica dos médicos, que é a linguagem profissional, portanto. No nível da imaginação, existe a linguagem literária. Não são, de fato, e aí Northrop Frye coloca isso na página 19, dizendo, não são, de fato, 3 línguas, é claro, mas sim 3 motivos pelos quais a gente pode utilizar as palavras. Então, nessas 3 situações, a da consciência, a da participação social e a da imaginação, se você estiver transitando no mundo e aparecem uma dessas 3 situações, você vai ter que se adequar a essa linguagem. Na linguagem da imaginação, você vai ter que ir para o mundo da imaginação. E aí suspender a descrença de determinadas coisas e admitir que Emília, a bonequinha de pano lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, pode falar, pode pensar, pode bolar estripulias contra o Visconde de Sabugosa. Ela não é uma mera amiga imaginária da Narizinho. A linguagem da ciência, que é a linguagem, vamos dizer, mais referente a essa última que eu falei, que é a linguagem da nominativa, parte do mundo como ele é. A linguagem da arte parte do mundo que queremos ter. Isso é o que diz Northrop Frye. Eu defino a linguagem da arte como a linguagem do mundo como ele poderia ter sido. Não simplesmente do mundo que queremos, mas do mundo que poderia ter sido. Vejam, vamos imaginar que exista vida como a gente imagina a vida, essa vida na base de carbono, essa coisa toda, que exista uma vida assim em algum outro planeta. Não vamos para muito longe, não. Vamos em Marte mesmo, porque tem diversos filmes aí, diversos livros em que se falaram dos marcianos. Vamos imaginar, portanto, que exista vida ali em Marte.
se existe ou se não existe vida ali, para a linguagem literária não interessa. Seria possível? O mundo, o universo poderia ter sido assim? Se você responde sim a qualquer uma dessas perguntas, então para a literatura isso pode acontecer. E aí lembram-se do exemplo que dei na aula passada, lá do 20 Mil Léguas Submarino, de Júlio Verne? Na época de Verne, a ideia do submarino era alguma coisa completamente irreal. Ninguém imaginava jamais que haveria um navio que, em vez de andar por cima das águas, andaria por debaixo delas. E, no entanto, hoje, para a gente, é farinha com água isso. É a coisa mais fácil e comum do mundo. E aí, o Frey diz uma coisa na página 20 que é extremamente interessante. A literatura não evolui. Se você pegar, sei lá, os exemplos mais antigos de literatura que a gente tem, a Ilíada, a Odisseia, mesmo os escritos sagrados, a Bíblia judaico-cristã, ou os Vedas, o que seja, as literaturas mais antigas, você vai ver que a linguagem não evolui. A literatura não evolui. A linguagem, sim, evolui, mas a literatura não. Ela não se aprimora, ela não progride. Os autores do futuro poderão escrever peças tão boas quanto Rei Lear, de Shakespeare, ou Édipo Rei, de Sófocles, autor grego. Mas uma coisa é importante. Elas serão tão boas, mas não serão melhores nem piores. Serão apenas diferentes. A literatura pertence ao mundo que o homem constrói, e não ao mundo que ele vê. E quando ele pensa, o mundo que ele constrói, é que ele constrói dentro da cabeça dele. Lembra-se daquilo que a gente disse, a gente apreende o mundo, a gente organiza o mundo na nossa cabeça, e aí você, dentro desse mundo que você organizou dentro da sua cabeça, você vai ter uma distinção. O mundo real, aquele que efetivamente existe fora de você, e o mundo imaginário, aquelas coisas que você faz com esse mundo real que existe dentro de você e que não vão acontecer ali fora. Vamos pensar uma coisa simples. A gente vê os truques de mágica. A gente sabe que aquilo é um truque. A gente sabe que aquilo não está acontecendo de verdade, que o mágico não consegue fazer com que R$1 vire R$200. Mas ele faz aquilo de uma maneira tão hábil, de uma maneira tão organizada, que a gente não tem nenhuma evidência, observando o truque, para dizer isso é falso. Não, a gente é enganado, mas a gente se deixa enganar, porque a gente suspende a descrença. Todas as religiões, todas elas, nos apresentam visões de céus e de paraísos. Não estamos aqui interessados nessas visões religiosas, por serem religiosas, mas por nos indicarem também que no mundo humano, a imaginação não tem limites. Raíssa está na fila. O que é, Raíssa? Professor, me perdoe, tá entrando e saindo, mas é que a internet tá caindo. Não, fique tranquilo, eu imagino. Você tá vendo esse movimento? Não, mas fique tranquilo, não se aveste não. De qualquer forma, Raíssa, mesmo que às vezes demore, eu vou deixar de novo o link lá no Siga A, para que reassista. Diga, Gislane. Ah, desistiu. Então, quando a gente pensa na literatura, estou já acabando. Quando a gente pensa na literatura, e aí a gente, lembra-se que eu disse, se a gente pegar as literaturas mais antigas, e aí a gente tem, inclusive, a literatura religiosa, que vai para esses mundos onde existem céus e paraísos, essas coisas, a gente percebe. Não vamos aqui pensar aquilo que eu disse na última aula. Não vamos aqui, eu não estou falando mal de nenhuma religião, nem dizendo que não existem essas coisas. Mas vamos imaginar que seja simplesmente literatura.
certo? Vamos imaginar que seja simplesmente literatura. E quando a gente pensa numa salvação além desta vida, numa vida depois dessa vida, novamente, não estou considerando que isso exista nem que não exista, estou simplesmente dizendo, considerando isso apenas como literatura, a gente pode imaginar, pode ver como a nossa imaginação é ilimitada. Alguns autores de teologia vão, inclusive, dizer que, por conta dessa capacidade que a gente tem de imaginar as coisas que estão além dessa capacidade humana de ir além dos limites daquilo que é possível imaginar, é que essas coisas devem necessariamente existir. Não vou fazer nenhum juízo com isso, dizer se está certo ou se está errado, porque a fé de vocês é um patrimônio precioso que vocês têm. Não deixem ninguém, por mais importante que seja, sujar nem tirar a fé que vocês tenham. Isso é um patrimônio que vocês recebem da sua família. Porque os nossos verdadeiros educadores, os nossos primeiros educadores são os nossos pais. Quem nos ensinam realmente as coisas. O segundo é a nossa comunidade de fé, aquela comunidade religiosa de que você participa. Ali você é educado numa série de coisas. E na escola, vamos chamar de educação, eu não gosto muito desse nome para a escola, mas vamos chamar de educação, você é educado para conviver com outras pessoas, para saber que existem leis e regras que se aplicam à convivência. Porque você passa a conviver, por exemplo, vocês estão no primeiro ano. Muitos de vocês nunca viram o colega com que você vai se sentar quando a gente voltar para o presencial. Vocês nunca se encontraram, vamos imaginar, com a pessoa que vai sentar-se do seu lado. Mas vocês sabem que tanto para ele quanto para você, vai haver regras que serão as mesmas para os dois. Que vocês vão ter horários, que vocês vão ter obrigações, que vocês vão ter premiações e punições, independentemente de quem você seja, mas a partir daquilo que você faz. Então, a escola nos dá essa primeira noção de limite. A gente já tem isso em casa. Só que você tem dentro de casa alguns tipos de regras que a casa do seu vizinho não tem. Na casa do seu vizinho pode ou não pode algumas coisas que na sua casa é permitido ou não é permitido. Seu pai e a sua mãe agem de um jeito que a mãe do seu colega, vizinho de sua casa, agem de outra forma completamente distinta. Mas quando chega numa comunidade como uma escola, há um nivelamento. Todos terão direitos e deveres, independentemente de a que grupo familiar pertença. Então, é outro tipo de educação. É uma educação mais civil, vamos dizer assim. Enquanto no primeiro é educação familiar, no segundo é educação religiosa. A gente pode dizer também que é uma educação moral, e aí você vai ter a educação civil. A literatura usa uma linguagem que se dá por associação de figuras. Então, você veja, você diz... Quando você chega e diz, fulano é um cavalo. Na nossa mentalidade, essa metáfora, o que é uma metáfora? É você afirmar uma coisa de outra que não é de fato. Então, quando você diz fulano é um cavalo, não que ele seja o animal, quadrúpede, não, você está pegando características que seriam do cavalo e aplicando naquela pessoa. Ou se não... Uma metáfora. Agora, cuidado para não achar que metáfora e comparação são a mesma coisa. Você diz, fulano é como um cavalo, fulano come feito um leão. Não, Quando você bota tipo... esse feito ou como, você está comparando. Agora você diz, fulano é um leão para comer. Aí você está dizendo, você está igualando o fulano com o leão. Você diz, ele é um leão. Ele é um cavalo. Isso é uma metáfora.
Então, a literatura associa essas figuras de um jeito que causa uma analogia de uma parte. Analogia é o que é em parte igual e em parte semelhante, e também uma identidade. Diga aí, Girlane. Não, é que eu queria falar que, tipo, às vezes a pessoa por exemplo, ela é muito grossa, a pessoa fala, tipo, vixe que cavala, tipo, Pois é, isso é uma metáfora. Isso é uma metáfora. Eu acho que essa metáfora do cavalo, ela existe por conta do coice. pode ser. Toda metáfora tem uma motivação. Por exemplo, uma metáfora que existe aqui no Brasil, mas que não existe na Europa. Na Itália, por exemplo, não existe. Você diz... Aqui, se você disser, fulano é um boi. Ah, meu amigo, isso é uma ofensa de gerar até morte. Porque você está dizendo que ele é um sujeito traído pela esposa. Fulano é um boi. Se você diz isso na Europa, você vai encontrar lá que chamar a pessoa de boi lá é um elogio. Porque parte da ideia da força do boi. Mas mesmo essa ideia da traição, ela não tem motivação. Porque se você for olhar na vida real, é claro, a metáfora já está aí posta, a gente não vai mudá-la, não vai conseguir mudá-la. Mas ela não tem motivação, porque quando você vai olhar na vida real, você tem, dentro de um curral, 15, 20, 30 vacas para um boi só. Então, nem o boi é efetivamente traído, e quando você diz para sua amiga, você é uma vaca, ela não é necessariamente aquela que anda com 2, 3 bois distintos, ela tem o mesmo boi. Então, veja, a gente não existe uma motivação de fato para essa metáfora que só existe aqui no Brasil. Ela não existe fora. Existem outras metáforas que é universal do pessoal, especialmente da gente de língua latina. Especialmente da gente de língua latina. Sei lá, você diz fulano é uma águia. Você está dizendo que é uma pessoa ativa, esperta, que consegue ver longe. Isso é, tanto aqui, quanto na Itália, quanto na Espanha, você vai ter isso, mas há muitas metáforas que são características somente do Brasil, que nem Portugal tem. Por exemplo, a ideia do boi como traído. No mundo latino, quando eu estou falando latino, eu estou falando da língua latina, o homem que era traído era chamado de bode. Eles não criavam bodes, então os bodes viviam soltos, não havia o rebanho. E aí, uma cabra não fazia parte daquele rebanho. Se você hoje cria bodes, vai para o sertão onde se cria bodes, você vai ver lá que tem como um boi, um monte de cabras para um bode só, o pai de chiqueiro. Mas no mundo latino isso não existia, eles eram soltos na natureza, e aí os rebanhos se misturavam, as cabras e os bodes não tinham respeito pelos limites, e aí era chamado assim. Mas, veja, tinha uma motivação lá, que se a gente for olhar hoje, essa motivação não existe. Então, essa figura de linguagem produz uma semelhança. O outro produz essa figura que é chamada de metáfora. O motivo da metáfora, que é o título que ele dá a esse capítulo 1, é associar. Então, vejam, de todas as informações que a gente tem, aquilo que eu disse para vocês na aula passada, que era que o Fabiano não conseguia, ele não tinha palavras para organizar o que tinha dentro dele, tanto que a gente chamou aquilo, como foi o título da aula passada, foi organizar, não, foi... deixa eu ver aqui, eu estou aqui com a turma de vocês aberta. Não me lembro agora qual foi o título da aula, Deus do céu. Contar a própria história, foi isso que eu chamei. Porque eu achei que ia ficar muito grande dizer organizar o mundo interior. Então, contar a própria história é você fazer as associações.
Esse é o motivo da metáfora. A gente apreende todas as coisas que existem à nossa volta, a gente dá a elas os nomes que elas devem ter, os nomes que elas têm de verdade, aqueles, pelo menos, que a gente convencionou que elas tivessem, as qualidades que elas efetivamente têm, que o bom seja bom, que o ruim seja ruim, e que, no meio desses, e para além deles, exista todo o processo de graduação. Então, que exista o bom, o excelente, o perfeito e o mais que perfeito. E que entre o bom e o ruim exista toda uma gradação até chegar ao ruim. E que depois do ruim exista mais coisa. E não limitar-nos a tão somente isso. Então, a gente organiza o nosso mundo interno a partir dessa metáfora, que é o que Northrop Frye diz no final desse capítulo 1, que é o motivo da metáfora, diz ele, é associar e, por fim, identificar a mente humana com aquilo que ocorre fora dela. E aí, meus caros, eu acho que com isso a gente pode efetivamente concluir a nossa aula de hoje. Agradeço a vocês pela paciência que tiveram e pela participação que vocês têm tido. Não todos, mas tem muitos que sempre têm participado nas aulas, têm dado umas contribuições muito boas. Continuem assim, viu? Continuem assim. Lembrem-se que a verdadeira educação é aquela que a gente mesmo faz. É você ir atrás de leituras, é você ir atrás de um mestre de verdade para você. Alguém que você olhe, e não precisa necessariamente ser alguém que exista na realidade. Pode ser um livro. Eu tomo esse camarada, vocês veem, eu citei já algumas vezes, e hoje fiz uma aula só com um capítulo de um livro dele. Aqui a carinha dele. Parece um vovozinho, hein? Quem não gostaria de uma criatura dessa? Tome um mestre para vocês. Aquela pessoa em que você vai confiar e que você vai dizer, realmente, isso é bom. Mas não confie nesse mestre cegamente. A gente nunca deve confiar em ninguém cegamente. Analise. Façam essas associações que Frei nos adverte. Então, colham tudo. Eu acho que São Paulo, em algum momento lá do Novo Testamento, ele diz, eu pego tudo e fico com o que é melhor. Claro, ele não disse assim, se alguém daí é leitor do Novo Testamento, certamente saberá essa passagem melhor do que eu, mas está ali dito. Eu pego de tudo, eu colho tudo, mas eu fico só com o que é melhor. Assim, é isso que a gente deve fazer na nossa vida. Captar tudo. Pegar todas as informações que nos venham, mas, no fim, a gente guarda somente aquilo que efetivamente é o melhor para nós, para a nossa convivência com o outro, para o bem-estar nosso e do mundo. Tá certo? Alguma pergunta, alguma questão? Posso sair? Então, deixa eu fazer. Espera aí, viu? Deixa eu parar aqui a gravação. Que eu tenho que